complicada. E não é bem assim. Essas pessoas estão fugindo porque elas precisam de um emprego. E esse país que está atendendo-as também vai ter que fazer adequações. E é por isso sempre que é preciso entender. Por isso que eu fiz essa análise, para que quando vocês vejam que há um imigrante ou um grupo de imigrantes fugindo de uma determinada localidade, é porque eles precisam. Eles não querem vir para cá para roubar o nosso emprego. Eles não querem vir para cá para mudar a nossa cultura, para modificar o nosso sistema. Eles estão vindo porque eles estão sofrendo, são vítimas de toda uma situação complexa. Porque eles preferem estar no país deles. Se coloque no lugar deles. Você prefere estar no seu país? Claro, é bem melhor estar no nosso país, onde a gente está acostumado com o clima, com a comida, com tudo e etc. É muito mais fácil. Então, é difícil julgar. E eu espero que com essa reflexão de olhar para o ponto de vista do imigrante, de entender a situação dele, se acontece isso com vocês, vocês passem a refletir. E caso escute alguém falando, comente, mas ele prefere estar no país dele? Se fosse com você, o que você faria? Eu prefiro 1 milhão de vezes estar no meu país. Ou ir para outro país na condição de viajante, na condição de turista. Vou com a passagem garantida, com hotel, chego lá, fico, me divirto e volto para o meu país, para minha cultura, para meus hábitos, meus costumes. Quantos brasileiros não vão para fora e voltam? Tem um cara do TikTok que vive fazendo vídeo, ele falou, fiquei no intercâmbio, mas eu voltei para o Brasil, não aguentei. Isso porque ele tinha uma casa, tinha um emprego, comia. Imagine quem vai numa situação dessas. É difícil e a xenofobia vem crescendo por causa muito disso, porque as pessoas não olham para o outro, não olham para o imigrante que precisa de ajuda, precisa de um socorro. Deu para entender, ver o ponto de vista do imigrante? Sim, professor. Sim? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Deu para vocês entenderem sobre o ponto de vista do imigrante, quanto que ele sofre, o que acontece? Deu sim, professor. Como vocês não têm o livro, eu vou basicamente fazer um resumo. Tem aqui no texto, se vocês tivessem o livro, seria falando sobre os curdos no Oriente Médio. Professor, Oi? eu tenho o livro. Se o senhor quiser, eu mando foto para quem não tem. Ah, tá. Numa próxima aula eu planejo isso com vocês. Para terminar a aula de hoje, para a gente continuar, nesse texto aqui está falando sobre os curdos, que é uma etnia diferente, e eles sofrem porque eles vivem no Oriente Médio, e lá sempre há guerra, disputa, conflitos e etc. Como, por exemplo, nos Estados Unidos houveram os ataques às Torres Gêmeas. E o então presidente americano, George Bush, falou, o Saddam Hussein no Iraque, ele tem armas químicas de destruição em massa, então preciso ir lá para poder combatê-lo. Há quem diga que ele fez isso, criou essa guerra, para ter um interesse próprio, um interesse em petróleo. Seja como for, se for um interesse de vingança, se for um interesse de combater um mal maior, ou por ganância, esse povo, essa população, essas pessoas sofreram em virtude dessa guerra e continuam sofrendo em virtude de guerras entre lunáticos extremistas de religião A, religião B, e essas pessoas ficam no meio termo, como o caso dos curdos, que está aqui no texto, que vocês não têm, senão eu iria mostrar para vocês. Que no texto fala que depois de os americanos terem entrado lá, eles queriam dividir um com os curdos, que é uma versão própria do Islã, outro um árabe xiita e um árabe sunita. Já temos 3 versões do Islã, além de uma quarta, que é dos terroristas do Estado Islâmico. No meio termo sempre fica o povo, crianças, mulheres, jovens, pessoas como nós que sofrem por essa disputa ideológica, por essa disputa por território, por essa disputa por petróleo, ou por uma série de justiça. Essas pessoas também ficam sofrendo e ocasionando uma fuga. Aqui temos uma imagem. Dá para ver legal? São pessoas que estavam fugindo. Aqui na foto diz refugiados curdos em direção à fronteira com o Irã, em Orman, província de Doku, no Kurdistão iraniano. Ou seja, dentro do Irã, eles reivindicam o Kurdistão. A fuga de milhares de curdos
se deve aos ataques das forças iranianas, ou seja, o Irã atacou uma região onde eles moravam, eles, vítimas de guerra, sem ter como reagir, tiveram que fugir. Não importa o motivo, seja qual for o motivo, o povo está sofrendo ali. O povo precisa de ajuda, ninguém está fazendo essa migração à toa. E eles fugiram para o país que estava atacando eles. Imagina, para uma nação atacar outra, é porque o presidente, o ditador, o general, alguém, príncipe, alguém autorizou. E se autorizou, basicamente tem o apoio do povo. Aí você chega no local, no país que te atacou, será que você não vai sofrer um preconceito? As pessoas de lá vão te receber bem? Você vai estar fugindo porque o seu país está sendo atacado. Você não tem como viver. Como é que você vai ir na guerra, trabalhar, estudar e etc., ter o comércio? Não tem como. Por isso que eles estavam fugindo também. E aqui é um local da mesma religião com versões diferentes, como católicos e protestantes, protestante A, B, C, etc., evangélicos. Imagine quando os que fogem para a Europa, onde a maioria é cristã, onde é um outro idioma, outros hábitos, onde eles comem, por exemplo, muita carne suína e ofende essas pessoas, como o porco. Para a gente ofende comer cachorro. Para quem é da Índia, ofende comer carne de vaca, a carne bovina, a carne de boi. E aí você chega num local onde as pessoas estão comendo porcos. Você tem um porco como algo sagrado. É difícil. Aí você não vai trabalhar no dia porque é um feriado cristão. Você tem que se adaptar a uma outra língua. Não é fácil se adaptar. Seria como a gente se fosse morar no país deles. Adaptar a cultura, a comida, as tradições. Não ver as pessoas celebrando o Natal, quando todo mundo para. Não é fácil. A gente tem que se adaptar. E é a mesma coisa. E aqui atrás tem lance para reflexão. Na Índia, a novela que passou na Globo lá em 2009, Caminho das Índias, onde eles consideram a vaca sagrada, também sofre com disputas ali na região. E já é uma outra religião, o hinduísmo com vários deuses. E depois, discriminação religiosa, mostrando aqui uma onda de protesto nos Estados Unidos e dizendo que, mostrando desrespeito às diferenças, países ocidentais, Europa e Américas, ainda ironizam, discriminam e criam rótulos para os muçulmanos, o que mostra desconhecimento histórico, político e religioso. Na foto, protesto de muçulmanos tailandeses em frente à embaixada dos Estados Unidos em Bangkok, 2012, ou seja, lá no país deles, na embaixada americana, eles foram organizar uma série de protestos em virtude do que algumas pessoas pensavam sobre eles no Ocidente. Porque as pessoas pensavam, eles estão vindo roubar meu emprego, e não é. Se está havendo uma migração em massa, tem um porquê. Vamos entender o porquê que está havendo essa imigração em massa. O povo de lá está sofrendo? Qual o motivo? Se fosse eu no lugar deles, e se eu sofrer? E se acontecer no meu país? Será que eu vou lá na frente bater na porta do país deles? É difícil. E muitos desses rótulos que diz aqui é por desconhecimento, é por não estudar, por não analisar, por não se colocar na frente do outro. E é isso que eu espero de vocês, seja o caso da Síria, seja o caso dos curdos, ou o que vier a acontecer, que a história está sempre sendo escrita, peço que vocês analisem fatos. Fatos. O que aconteceu? Isso, isso, isso. Analisem as versões. Ah, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa disso. Você é isso. Não, não sou isso. Você que é aquilo. Entenda o que o lado fala e o que o outro lado fala e quais são as consequências disso. Porque é sempre assim numa guerra. Sempre vai ter o lado A, com as suas disputas, análises, e vai ter o lado B, que vai ter a sua opinião, a sua justificativa, a sua defesa, e vai acusar o outro lado. E nós sempre temos que tentar analisar numa situação fria, digamos assim, entender os fatos e o que um lado faz e quais são as consequências, para tentar aí termos a nossa opinião, dizer não é bem-vindo, vamos aceitar com restrições, porque não é fácil julgar. E o preconceito cresce porque as pessoas não fazem essas análises. Acham, eles estão vindo aqui roubar meu emprego, igual eles pensam dos mexicanos. Eles vêm roubar meu emprego, os mexicanos. Eles também têm preconceito com quem é latino. Eles acham muitas groselhas, eles nem estudam outros países, outros continentes. História e geografia para eles é Estados Unidos. O mundo é Estados Unidos. O resto do mundo é resto do mundo, não importa. Eles não analisam. E nós, quanto cidadãos, devemos analisar cada caso em específico e entender o outro lado, o porquê dessa situação.
Alguma dúvida por enquanto? Deu para entender? Xenofobia? Nenhuma dúvida, Nenhuma professor. dúvida. Qualquer dúvida que vocês venham ter, pode desligar o microfone, falar sem problema nenhum, mandar no chat. Tem uma mensagem aqui. Espetinho de cachorro do Vinícius. Cheirinho que... pensei que era algo da matéria. Depois tem uma batendo bola, crítica a determinismos, a crítica a feminismo, racismo, xenofobia, homossexualismo e etc. São vários temas diversos onde é a mesma coisa. Entender as pautas, as reivindicações, o porquê e quem critica, para daí você ter a sua opinião. Porque o mundo é um hoje, era outro no passado. Por exemplo, nos Estados Unidos, o movimento negro foi fundamental, foi importantíssimo. Aconteciam coisas absurdas. O negro não podia estar no mesmo lugar que o branco. Se um negro tivesse sentado a uma negra e tivesse uma pessoa de cor clara, tinha que levantar. Isso era ridículo, absurdo. Tinha banheiro de cor e banheiro de gente branca. No filme Estrelas Além do Tempo, mostra bem isso. Quanto é revoltante, o quanto isso era absurdo. Inadmissível. E é preciso sempre entender e fazer uma análise fria dos fatos. Assim como o movimento feminista, para criticar, para gostar, é preciso ler os livros que elas falavam, para falar, olha, eu não gosto dela porque no livro dela ela fala isso. Ou eu gosto dela porque no livro dela ela fala aquilo. No passado, mulher não podia, por exemplo, separar. Já pensou, ela casa mal, o cara engana, o cara bate, trai. Vera Lúcia Oliveira. Só um instantinho que a Vera Lúcia Oliveira está entrando. Bom dia, Vera. Seja bem-vinda. Bom dia, professor. Continuando, já pensou você se colocar... a senhora vai falar alguma coisa? Quer dar algum recado? Não, professor. Posso continuar? A primeira aula sua aí no primeiro médio, nisso? Isso, primeira aula minha no primeiro médio. Então tá bom. Estão todos aí hoje ou tá faltando alguém? Isa. Só falta o Pedro Sá. Tá. Não, o Pedro Sá não é porque ele não está participando mesmo, ele volta só na quinta. E vocês estão bem aí? Estão tranquilos, estão prestando atenção, estão focados, entraram. Essa turma é tranquila, professor. Turminha maravilhosa. Espero que eles recebam o senhor aí muito bem, né? São tranquilos eles. O professor vai estar conosco até o final do ano aí, né? A professora Lourdes, ela teve que se afastar para fazer tratamento médico, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, o professor está aí à disposição, tá bom, meus amores? Tudo bem, Vera. Obrigado. Imagina, boa aula aí para vocês. Beijo. Obrigado, Vera. Obrigada, Vera. Tchau. Tchau. Faltam 10 minutos. Vou terminar a minha linha de raciocínio. Imagina você casar com um homem e aí você não poder se divorciar. Você descobre que o homem te trai, te bate, e aí você conhece uma outra pessoa que te trata como você merece, que trabalha, que é honesto, etc. E aí você não pode divorciar. No passado, no Brasil, não havia o divórcio. E era uma luta justa. No passado mais distante, as mulheres não podiam votar. Que absurdo, você não poder decidir em quem que você quer que seja eleito, se o candidato A, o candidato B. E essa luta era uma luta necessária. Uma luta necessária para a questão do divórcio. Outra coisa, quando a mulher casava, ela tinha que aderir ao nome do marido. Isso é absurdo. É uma papelada tremenda. De repente, o casal não quer passar por essa dor de cabeça. Ou, de repente, o casal quer. E hoje, no Brasil, sim, é opcional. Quer adotar o nome do marido? Beleza. Marido quer adotar o nome da mulher? Beleza. Não quer adotar? Beleza também. De repente o casal quer, de repente o casal não quer. Mas isso foi depois de uma série de lutas que ocorreram no último século, principalmente nas últimas décadas, para que tivesse essa liberdade, essa escolha de querer ou não querer. Por isso que esses determinismo, feminismo, movimento negro, racismo, etc., é preciso analisar cada caso e entender os dois lados. Entender o que um fala e o que o outro fala. E que sempre há um porquê. E não acreditar, por exemplo, em tudo que a gente vê. Eu vi um vídeo, o cara falou isso. No outro cara falou aquilo. Eu penso assim porque é isso. É você virar praticamente uma pessoa que fica rotulando, tem até uma música, um funk, se não tinha equivocado,
que essa rótulo que ele fala, 2K, 3K. Não pode ser assim. É preciso sempre analisar os dois fatos. E ninguém é obrigado a gostar do autor A, autor B, da feminista A, feminista B. Mas você é obrigado a ler para gostar ou não gostar. Porque você lê e fala, olha, eu li e eu não gostei disso. Eu li e concordei com aquilo. Mas aí você precisa ler e entender todo o contexto. Aí você vai diminuir o preconceito pouco a pouco com tudo que existe. Preconceito contra mulheres, preconceito contra negros, preconceitos com quem vem de outro lugar. E isso, pouco a pouco, faz com que o preconceito vá diminuindo. E essa é a intenção da aula de hoje, para que vocês não tenham já uma opinião pré-formada, para que vocês analisem, estudem. E é bonito se vocês falar, eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu desconheço. Não entendo. Eu sou da área de humanas. Quando minha namorada fala algo de biológicas, de química, física e biologia, eu escuto, porque eu não tenho conhecimento. Não é da minha área. E não é vergonhoso. Eu escuto, aprendo. Então, se você tem um assunto A, um assunto B, e você não entende, não faz vergonha de falar, pô, não entendi, eu vou procurar saber mais para ter a minha opinião. Aí você vai lá, vê o que um fala, vê o que o outro fala e fala, com base no que eu vi, eu acho isso. Porque hoje em dia, tudo tem que ter opinião. Tem que saber disso. Tem que se posicionar. Tem que falar isso. Não, a gente está em constante processo de aprendizagem. Ninguém sabe tudo. Nem todo o conhecimento que existe na Terra sabe tudo sobre o nosso planeta, sobre o nosso universo. Quanto de vida não existe para ser descoberta? Se o conhecimento disponível não sabe tudo, que dirá o nosso conhecimento individual? Então, não é feio você falar, poxa, sobre esse assunto eu não vou me posicionar. Eu preciso estudar mais, eu preciso conhecer. Aí você analisa os dois lados da mesma moeda para entender o que o A fala, o que o B fala, entender as lutas, as reivindicações, porque infelizmente a gente ainda sofre com preconceito, a gente sofre com discriminação, com coisas absurdas. A gente vê no futebol preconceito, a gente vê coisas escrotas contra mulheres, como por exemplo, acho que vocês vão lembrar do cara do Uber que assediou uma adolescente. Aquilo foi nojento, aquilo foi ridículo, foi inadmissível. Não é não, mulher não fala não porque tá fazendo chamé, ela fala não porque você é feio, porque você não faz o tipo dela, que ela te achou babaca, ou ela fala assim porque ela te achou bonito. E é isso aí, é aceitar ou não. E aquele cara não estava aceitando, e ele é muito mais velho. Ele era muito mais velho que ela, uma menina, uma adolescente. Ela tinha que estar ali para se locomover do ponto A ao ponto B, seja para estudar, para trabalhar, para divertir, dane-se a vida dela, ela faz o que ela quer. Se ela é menor de idade, aí ela tem que ver com os pais dela. Se ela é maior, ela se... O cara não tem que paquerar, o cara tem que dirigir e acabou. Dirige aí, segue aí. Se ele falar um bom dia, seja bem-vinda, quer uma água, uma bala, beleza, é simpatia, ele tá querendo ganhar ponto. Agora, o que ele fez foi revoltante. Isso em outros casos. Eu comentei com a turma anterior o que eu presenciei no começo do ano que me enojou. Tava aí um amigo meu que trabalhou comigo em Itanhaém ano passado, em Mongaguá, e estávamos conversando. Chegou um outro professor, falou, não, eu pego adolescente, que eu peguei a malona, que não sei o que, aquilo me embolou o estômago. A gente achou aquilo absurdo. A gente falou, meu, isso não é certo, isso não é legal, cara. E para você ver, isso é machismo, isso é escroto, isso é ridículo. O homem abusa da posição dele de professor, de ter uma audiência obrigatória dos alunos, da aluna ter que falar com ele para ter nota, para passar de ano, para não ficar de recuperação, para paquerar. Isso é nojento. Tem outros casos que a gente vê por aí e que revolta a gente. E que a gente tem que combater isso. O racismo também é absurdo. A gente vê, parece que é todo dia, futebol principalmente. É para desestabilizar. Meu, ridículo xingar o cara pela cor da pele. Que coisa mais nojenta, que coisa mais absurda. Tem tantos palavrões para você falar para desestabilizar o cara. Apoia o seu time. Apoia, grita lá. Tem tantos jogadores que falam, quando o time tá perdendo e a torcida grita, eu fico assustado. Teve um jogador do Cruzeiro que falou, nossa, eu tava ganhando do Palmeiras de 3-0, a torcida começou a gritar, apoiar o time, aquilo me assustou. E os caras empataram. Pra que ofender a cor da pele? Pra que? Apoia seu time. Nada justifica, é covardia. A pessoa usa essa desculpa porque é covarde, porque não tem caráter, porque é canalha. E a pessoa ainda continua sendo machista, continua ainda tendo coisas absurdas. Claro que algumas coisas podem ser consideradas machistas, outras não. Eu dei esses dois exemplos de situações, uma que eu presenciei e outra que a gente
viu, descobriu que foi pública e que de fato é nojento, é errado. Isso é errado, pelo menos para mim é muito errado. E você julgar alguém pela cor da pele. Por isso que é sempre importante olhar caso a caso, questão por questão, ver o que um lado fala, ver o que o outro lado fala, para depois aí termos a nossa própria opinião. E a aula de hoje, eu espero que vocês tenham compreendido e pensado, a partir de hoje eu vou fazer assim, a partir de hoje eu não vou dar uma opinião logo de cara, eu vou analisar, eu vou entender, vou ver tudo o que já passou, para depois eu ter uma opinião. E se eu não tiver opinião, não tem importância, ninguém é obrigado a saber tudo, a ter opinião sobre tudo. Faz parte, a gente está em um crescente aprendizado. Alguém ficou com alguma dúvida por enquanto? Não? Nenhuma Falta... dúvida, professor. Não. Nenhuma, professor. Sua aula foi incrível. Obrigado, eu agradeço, muito obrigado. Na próxima aula eu vou comentar o que está aqui nesse livro, um pouco de antropologia, temas contemporâneos, vai falar sobre o futebol. Depois vai continuar sobre o futebol. Eu vou dar uma sempre resumida, como vocês não têm esse livro, vou dar uma resumida para vocês, que o futebol faz parte da nossa vida. Depois tem tendências do mundo do trabalho, mobilidade social na atualidade, socialismo fora da nossa agenda, porque uma coisa é o socialismo na prática, outra é na teoria e quando é implementado, o que de fato acontece. Seria maravilhoso todo mundo ser rico, todo mundo viver bem, numa igualdade, mas infelizmente isso é uma utopia. É maravilhoso quando os socialistas falam vamos lutar por igualdade, todo mundo viver bem, não ter Estado, não ter governo. Sim, seria, mas infelizmente isso é impossível e mais lá para frente eu vou explicar isso para vocês. A gente volta a se ver amanhã, não é isso? Deixa eu aqui meu... Na quinta, professor. Na quinta, né? Perdão, amanhã só tem geografia. O nono, segundo e terceiro. Quinta-feira, então, eu volto para trabalhar esses temas com vocês. E qualquer dúvida pode me chamar pelo WhatsApp, por e-mail e etc. Que eu estou e sempre estarei à disposição, beleza? Tchau, tchau. Beleza, Abraço. professor. Beleza, professor. Tô cheio de horas de um plantão. Pode chamar a qualquer hora. Tchau, tchau.